Muito boa tarde a todos. Hoje é dia 4 de maio de 2024. Iniciamos aqui da cidade de Curitiba mais um estudo da Revista Espírita. Este estudo é promovido pela Sociedade Espírita Obreiros do Senhor e demais estudos da Revista Espírita e outros estudos promovidos pela Casa podem ser acessados facilmente através do nosso site www.obreirosdosenhor.org.br. Lá no nosso site você vai encontrar um acesso à nossa playlist, onde se encontram todos os nossos vídeos, dos cursos que nós fazemos online, e também você vai encontrar um link permanente para participar conosco. Este estudo da Revista Espírita, ele vai ao ar ao vivo todos os sábados às 14h30. Então lá você encontra o link do Google Meet e poderá participar e estudar conosco. Nós estamos estudando o ano de 1861 da Revista Espírita. Chegamos hoje no estudo de número 50 e vamos dar continuidade no tema correspondências que Kardec iniciou na semana passada. Então, nesse estudo de correspondência, Kardec vem trazer a exploração do Espiritismo. E aqui, no sentido de exploração, né, não é explorar para aprender, mas explorar com fins financeiros. E nós sabemos que existem grandes ressalvas sobre isso, porque se estamos utilizando o conhecimento e as bênçãos e os poderes dos espíritos, não tem como cobrar. Então, convido o Pereira a dar início na leitura para nós hoje, Pereira. Do início, sim. Boa tarde a todos, então. Estou dando continuidade aí, como o Lero já colocou, o título, Exploração do Espiritismo. Aí o Kardec começa apresentando o texto que ele está colocando, né? A América do Norte reivindica, a justo título, a honra de ter sido a primeira nos últimos tempos a revelar as manifestações de além-túmulo. Por que não deveria ser ela a primeira a dar o exemplo do tráfico? E porque nesse povo tão adiantado sobre tantos aspectos e tão digno da nossa simpatia, o instinto mercantil não se tenha detido no limiar da vida eterna? Quando lemos seus jornais, em cada página vemos anúncio como esse. Interessante, né? O cara coloca. E a gente vê que já era uma crítica de Kardec naquela época, e hoje ainda continua muito disso, né? Então, nós sempre lembramos aqui essas questões ali dos folders que eles deixam ali nos postes, no ponto de ônibus, né? Nada mais é do que um médium ali, que tem ali, com certeza, o seu guia que acompanha, e ela vende esses serviços, né? Então, veja que já acontecia lá em 1861 e continua acontecendo até hoje. Mas não só nesse sentido aí que você está falando das espiritualistas, mas vamos tratar do próprio movimento espírita também, né? Existe algumas vezes algumas intrigas aí comerciais, aí vamos dizer assim, para aqueles que têm direito de publicar essa ou aquela obra. Então, mesmo no próprio movimento espírita, às vezes, dá algumas rusgas aí, né? Mas vamos ver os textos que o Kardec está copiando. Teorita S. E. Royers, sonâmbula, médium, médico, cura psicologicamente por simpatia. Aí acho que a gente já tem que ver, né? O que ele quis dizer com isso, né? Médium médico. Já começa por aí, né? Hoje a gente vê algumas coisas meio parecidas com isso. Não sei se é médium de cura, o que é, né, senhor? Pois é, agora cura psicologicamente por simpatia. Vamos ver o que dá o texto, ver se ele esclarece um pouquinho mais para a gente conseguir interpretar melhor isso. Tratamento comum, se necessário. O Kardec está colocando um anúncio que tinha no jornal, né? A pessoa está fazendo uma propaganda, é como se fosse hoje esses no Facebook, aí, nas mídias aí que aparecem. Né? Descrição da fisionomia, da moralidade e do espírito das pessoas. Das 10 horas ao meio-dia. Olha lá. Das 2 às 5 da tarde. Em que expediente curto, hein, Pereira? Curto. Das 2 às 5 da tarde. Das 7 às 10 da noite.
exceto às sextas-feiras, sábado e domingo, a não ser por acordo. Antecipado preço, ali, ó, $1 por hora, 5 francos, ele coloca ali, né, 42 cents, né? Aí o Kardec faz mais um comentáriozinho no meio aqui. Pensamos que a simpatia do médio por seu doentes deve estar na razão direta da quantidade de dólares que lhe pagam. Julgamos supérfluo dar os endereços. O Kardec tirou o endereço lá, não colocou o endereço, senão as pessoas iam procurar. E continua a propaganda lá, né? O classificado. Senhorita, é outro, acho que é outro, que ele está colocando, acho que vários, para mostrar que tem várias situações. Né? Senhorita E.S. Morris, médio escrevente, das 10 horas ao meio-dia, das 2 às 4 da tarde, das 7 às 9 da noite. Olha lá. Essa trabalha menos, só que é outra. Aí vai outro, colocando alguns aí. J.B. Conklin, médium, recebe visitantes em seus salões todas as noites, atende em domicílio. A. C. Stillers, médio lúcido, garante o diagnóstico exato da doença da pessoa presente, mediante pagamento. Regras estritamente observadas. Para um exame lúcido e prescrições com a pessoa presente, $2. Para descrições psicométricas dos caracteres, $3. Não esquecer que as consultas são pagas antecipadamente. Amigo, não é brincadeira, não. Que se não acertasse, já estava pago, né? Estava pago. E uma vez eu não sei onde que eu estava lendo, ou eu vi alguma palestra, essa questão aí que nem vocês comentaram, se não acertasse já estava pago, né? É uma das questões que mais as pessoas, assim, dessas religiões mais pentecostais, têm esses tratamentos psicológicos, né? Porque nessas religiões tudo é conseguido pela fé, né? A gente sabe que às vezes nós estamos passando passando alguns momentos na nossa vida que são necessários nós passarmos e não tem como tirar, né? Até mesmo a questão assim, física, né? Quando você nasce com alguma doença e tal, não tem como tirar, você tem que passar por aquilo. E normalmente, quando você vai nessas igrejas, eles prometem tudo, né? Ah, não, porque aqui você vai e nós até, te ajudamos a progredir, te ajudamos a arrumar emprego, te ajudamos a tal coisa. E aí a pessoa não consegue, a resposta é sempre, a fé que não foi suficiente. Então, joga sempre para cima da pessoa, né? Então, veja que no Espiritismo, no Espiritismo dessa época e desse estilo, a gente conseguia achar uma coisa no mesmo estilo também, né? Se você paga adiantado, e para ter essa consulta, tinha que pagar antecipadamente. Por quê? Porque se não desse certo, não, foi ali o espírito que não deu de certo diagnóstico, assim, etc. Então, vejo que existem parâmetros similares em linhas diferentes de religião, vamos dizer assim. O pior de tudo isso não é aquela que vem com aquele comentário que você não merece, você não merecia ainda, que dá a questão do merecimento, tá? Pô, isso aí a pessoa não conseguiu o resultado. Será que foi feito o máximo? Né? Ele fala muito mais na questão do magnetismo. Uhum. Vamos lá, então. E essa questão de psicométrica é algum estilo de mediunidade? A psicometria, sim, que está lá com o Kardec, mais agora, a psicométrica, eu não sei o que ela quis dizer isso, né? Será que é tocando um objeto, identificar alguma coisa, ou a procura de algum ente sumido, assim, objeto? Sim, só tocando já consegue captar, né, as informações, né? Seja um objeto ou seja a própria pessoa, né? Às vezes trazem, por exemplo, um feixe de cabelo da pessoa, né? Assim. Interessante, né? Porque ele fala, né, que eles só estão $2 para descrições psicométricas dos personagens, né? Ele sempre traz a palavra caracteres, mas a gente pode traduzir por personagem das pessoas, né? $3. Então é bem isso que a senhora explicou. Então, eu quero um diagnóstico da minha mãe, mas minha mãe não pode ir. Eu pego ali, de repente, uma roupa dela, né? Levo lá para ele toca a roupa e consegue dar o diagnóstico por $3. Inclusive tem um programa hoje, acho que é na Ciência, na Discovery, não sei, que
como é que fala lá, investigação psíquica, lá, que os investigadores estão, um crime que aconteceu tudo lá, e aí eles contratam o médium, né, chamam o médium, e eles falam que é baseado em casos reais. Aí a médium ou o médium, quando eles vão colocar lá, faz exatamente isso. Ela traz um objeto, ela vai lá na cena, pega o objeto, pega uma coisa qualquer, e aí ela começa a traçar. Claro que aquilo ali é tudo pago, né? Eles são profissionais para fazer isso. Né? Sim, agora a gente tem que ver que a psicometria, na verdade, é uma capacidade anímica, verdade. não é mediúnica. Então, se ela tem essa capacidade, ela pode usar, né, do jeito que ela quiser. Não depende dos espíritos. Perfeito. Esse era um tema que eu ia esperar para a gente abordar lá para frente, para ver se ele fala alguma coisa, mas que é bem importante, né? Porque aí o pessoal vai pesquisar e vai ver lá que, por exemplo, o magnetismo eles cobravam para fazer consulta, mas magnetismo é uma questão anímica, não é questão mediúnica. Então, por isso que pode cobrar. Então, aí que vem aquela questões lá dos médiums, né, que faz a psicografia e escreve em livro, né? Veio direto do espírito, não tem uma palavra sua, nada, então não deveria ser cobrado. Ou se é cobrado, tem que ser revertido para uma causa social, alguma coisa assim, para ajudar na divulgação espírita. Agora, recebi todo um romance espírita, escrevi o livro, e aí cobro, e aí fico com dinheiro, então aí você está utilizando, né, da questão espiritual totalmente errônea. Então, a Sônia explicou bem aqui, que se essa questão psicométrica é uma questão anímica, ou seja, que é do próprio médium, então não teria problema dele cobrar. Inclusive essa anterior ali, que fala do diagnóstico, né? Para fazer o diagnóstico da pessoa, né? Isso é o mesmo daí, é o mesmo que faz a psicometria. Se a própria pessoa que ela tem capacidade de enxergar dentro do corpo da outra, por exemplo, né? Dupla vista, né? Seria dupla vista, né? Seria anímico, né? Aí, anímico também. Prescrição, daí já geralmente não, né? Porque a prescrição, se a pessoa não é médica, ela vai ter daí, vai receber a orientação dos espíritos, né? Aí sim, já é a parte mediúnica. Porque uma coisa é enxergar. Estou enxergando ali o abdômen da pessoa, estou vendo uma mancha aqui, aqui, aqui. Mas e como que você sabe ou receitar um medicamento, ou até mesmo manipular uma homeopatia, né? Então, aí teria que ter um conhecimento, ou da homeopatia, que você estudou para ser homeopata, e aí consegue fazer o medicamento, ou você está recebendo ali, como tem, né, Dr. Bezerra de Menezes, que vem auxiliar alguns médiuns, e daí receita ali o remédio correto. Então, por isso que tem que analisar bem o caso, né, para não sair também criticando todo mundo, mas também não sair aceitando todo mundo, né? Continua lá em cima? Não, agora é aí, né? Aos amadores do espiritismo, senhorita Beck, médium, fisiaco, falando, soletrando, batendo e raspando. Os verdadeiros observadores podem consultá-la das 9 horas da manhã às 10 horas da noite, em sua casa. Um médium batedor muito poderoso está associado à senhora Beck. Ele não fala preço, né? Mas com certeza não é de graça. Esse médium crisíaco, acho que é o médium que está em crise, né? Ele entra num estado alterado de consciência, né? E aí fala, soletra, bate, raspa, aí quer dizer, tudo isso ele está, na verdade, incorporado ali por um espírito, provavelmente, né? Isso, acabei de pesquisar aqui também, que é uma palavra que a gente não conhece, né? Então, crisíaco refere-se a uma categoria específica de mediunidade em que o médium experimenta crises ou estados alterados de consciência, durante as quais supostamente entra em contato com entidades espirituais ou realiza manifestações mediúnicas. Interessante que ele coloca supostamente, né? Mas entra em contato, né? Para não afirmar, né? Não quer afirmar a questão, né? Esse caso, então, realmente é mediúnico, né? Continuando, Kardec faz mais um comentário. Pensam que tal comércio só seja feito por especuladores obscuros e ignorantes. Eis o que prova o contrário. O Dr. G. A. Hedman, médium experiente, está de volta a Nova York. É encontrado em seu domicílio, onde recebe como
outrora. Então, certo, ali o que ele quis dizer, né? Que eles acham que era somente por especuladores. Deve que esse Dr. G.A. Hedman, ele deveria ser alguém muito reconhecido como médium e de forma que ele não era um especulador, ele era uma pessoa que passava confiança. E ele mesmo tem anúncio no jornal dizendo que ele é encontrado em seu domicílio onde recebe como outrora, está recebendo ali as pessoas para fazer as consultas. E aí o Kardec continua fazendo comentário aqui. O tráfico do espiritualismo estendeu-se até os objetos comuns. Assim lemos no Spiritual Telegraph de Nova York o anúncio de fósforos espirituais, nova versão, sem fricção e sem cheiro. Até o fósforo, tá vendo? A pessoa consegue acender um fósforo sem raspar ali na lixa e sem sentir o cheiro do queimado. Então, mas a gente está falando aí dessas questões aí que, às vezes, aqui, recentemente, teve esses escândalos aí daqueles médios lá, de João de Deus, não sei o que, os outros lá, que eles não cobravam explicitamente, mas criava todo um comércio em volta que é a mesma coisa. Eles faziam verdadeiras fortunas, né, utilizando desses argumentos da mediunidade, né, nas curas ali. Então, ali era legado já a curas espirituais mesmo, que eram os filhos de espíritos, que incorporavam, que falavam, que davam receita. Tudo. Você imagina, né, atualmente também tem muito por aí, muitos casos assim, né? Próximo do movimento espírita, por isso que eu estou dizendo, quase, né? É bem complicado mesmo. É que assim também, né? A gente está falando ali dos Estados Unidos, e a gente sabe que os Estados Unidos, por essência, ele é um país bem capitalista, né? Que tudo que ele faz, ele objetiva ali a questão capitalista. E não é só nessa questão do espiritismo que a gente observa nos filmes ali, que sempre tinha de contrapartida o dinheiro. Mas a gente vê ali na questão do próprio exorcismo, né? Ali a questão dos padres e tal, ou aquelas outras pessoas que nem eram padres, que se formavam, né, cursos para fazer exorcismo, eles iam fazer exorcismo e era cobrado também. Então, em todas as linhas ali, o estadunidense, ele sempre procurou, se eu tenho essa capacidade, eu vou cobrar e vou, né, fazer o meu pé de meia com esse valor, com essa capacidade que eu tenho. Então, não era oriundo só do espiritismo. Verdade. Então tá, o que é mais honroso para esse país do que esses anúncios é o artigo seguinte que encontramos no Wiki América de Baltimore, de 5 de fevereiro de 1859. O artigo. Estatística do espiritualismo. O Espiritual Registre de 1859 estima em 1.284.000 o número de espiritualistas nos Estados Unidos. Em Maryland, há 8.000. O número total no mundo é avaliado em 1.900.000. O registro conta 1.000 oradores espiritualistas, 40.000 médios públicos e privados, 500 livros e brochuras, 6 jornais, hebdomadários, 4 mensais e 3 quinzenais, consagrados a essa causa. O hebdomadário aqui, que Kardec coloca, é o revista semanal. Ele sempre usa essa palavra, a gente já foi pesquisar, então, a revista semanal. Agora, veja que interessante, né? Só nos Estados Unidos tinha 1.284.000 espiritualistas, e no restante do mundo inteiro, contando com os Estados Unidos, 1.900.000. Então, ele detinha, 80% de todos os espiritualistas do mundo inteiro. Mas aí também foi uma pesquisa que fizeram lá, porque talvez não alcançava todo mundo corretamente, que nem hoje. Hoje é mais fácil fazer essa pesquisa. Mais fácil não diria, mas hoje você tem mais meios de você alcançar. Da onde que você pegou esse número, né? E as pessoas fazem em outros lugares, outros países longe, que nem se registra nada, né? Então é difícil você avaliar isso. Eu até pesquisei aqui, só para a gente fazer as comparações de número. Em 1859, a população dos Estados Unidos era de aproximadamente 31 milhões de pessoas. Imagine, das 31, 1 milhão seria espiritualista, um país que é oriundamente protestante, seria bem interessante, né? A quantidade, né, de pessoas. Aí o Kardec continua. Os médios especuladores ganharam a Inglaterra. Em Londres,
contam-se diversos que não cobram menos de 1 guinéu por sessão. Caso se aventure a introduzir-se na França, esperamos que o bom senso dos verdadeiros espíritas lhe faça justiça. Kardec já estava... Puxou a orelha, né? Querem vir para cá, tudo bem, mas olha, aqui tem que ser no bom senso, na verdade, sem cobrança. A produção dos efeitos materiais mais excita a curiosidade do que toca o coração. Daí, nos médios com aptidão especial para obter tais efeitos, uma propensão para explorar essa curiosidade. Os que apenas recebem comunicações morais de ordem elevadas têm uma instintiva repugnância por tudo quanto cheira à especulação desse gênero. Para isso, há nos primeiros um duplo motivo. Primeiro, porque a exploração da curiosidade é mais lucrativa, pois os curiosos são abundantes em todo o país. Depois, porque os fenômenos físicos, agindo menos sobre a moral, há neles menos escrúpulos. Interessante, né? Essa é uma das questões que a gente levanta, né? Porque, né, quem estudou com a gente desde o começo, lá em 1858, onde Kardec faz todo o relato, né? Todas as matérias traduzindo essa questão dos efeitos materiais, até mesmo no Livro dos Espíritos, ali na introdução, que ele fala como que surgiu toda essa questão das mesas girantes e tudo mais, a pessoa fica pensando, né, por que não acontece hoje isso? Onde que tem uma casa? Eu já recebi esse tipo de pergunta. Onde que tem uma casa que tem esses fenômenos assim, de mesa, ou de materialização? Poxa, por que você quer isso, né? Aí, hoje em dia, o que tem que prevalecer é o ensinamento moral. Não, o ensinamento material, ele vai atrair curioso e você vai dizer, nossa, existe espírito, mas que existe espírito, a gente já sabe. Então, o que ele vai trazer para nós de útil sobre isso? E aí é óbvio, né, que a questão do materialismo ali, ele vai atrair mais pessoas. Por quê? Porque hoje nós estamos numa evolução que ainda a gente se gosta do extraordinário. Quando vem uma lição, né, muitas das vezes puxando a nossa orelha, aí já causa menos adeptos, né? E continuando ali, ó, aos seus olhos, a faculdade é um dom daqueles lá, né, que deve sustentá-los na vida, como uma bela voz. Para um cantor, como uma bela voz para um cantor, né? A questão moral é secundária ou nula, que nem o Léo comentou aqui, né? E assim, né, Pereira, não só nessa questão espírita, mesmo foi interessante para trazer essa questão de cantor, né? Porque o que a gente observa? Não, a pessoa canta bem, mas canta o quê? Hoje em dia, principalmente na música, a gente sempre faz grandes críticas aqui na questão da música, né? Eu tenho uma bela voz, tá, mas está cantando o quê? Tá, as letras da sua música, como são? A forma como você se porta no palco, como é? O importante é trazer dinheiro, tá, mas é questão do moral, a questão da moral. Aí ele vem aqui, né? A questão da moral é secundária, ou até mesmo nula. Então, em qualquer dos ramos que você atua, por exemplo, nós aí, que eu estou me formando em Direito, você pode pegar o viés do seu conhecimento e optar por um ramo que te dê mais dinheiro. Tá, mas e qual que é a questão moral desse ramo que eu estou atuando? Então, a gente tem sempre que avaliar isso. Tudo que você vai fazer, ele vai te dar, às vezes, melhores condições financeiras, mas também tem que avaliar o que isso vai impactar na tua evolução também. O cuidado tem que tomar nisso, e às vezes as pessoas aqui mesmo, eu já várias pessoas, às vezes que as pessoas vinham para o tratamento de magnetismo, pessoas que não conheciam, né, como funcionavam as coisas, perguntavam quanto que se cobra, qual que é o valor de cobrar. Recentemente a pessoa fala, você vai fazer tal coisa, quanto é que você cobra? Quer dizer, está relacionado sempre com a questão de dinheiro. E aqui, o que ele coloca aqui, é importante que mesmo que a Sônia colocou ali, é verdade que isso é uma coisa anímica, no caso que ele falou aí da voz, se a pessoa tem boa voz, ela pode cobrar para cantar, mas espera aí, tem um outro lado, que é a questão moral que nós estamos falando aqui. Se eu estou dentro de uma casa espírita, e aí isso é comprovado, que quando o Kardec coloca sobre a questão do magnetismo, que o magnetizador sempre está sendo ajudado por entidades espirituais que está próximo dele, que está invocando ali, que está dando ali aquela intuição, aquela questão. Se eu uso cobrando, quem que vai estar perto de mim? Né? Quem que está intuindo? Eu posso usar toda essa faculdade para ver tudo ali, mas mesmo no caso
da psicometria lá, pegando aqui. Tudo bem, mas ele pode ser influenciado por espírito que está próximo ali, se a pessoa está especulando. Né? Qual o objetivo ganhar dinheiro só? Será que é os espíritos? Às vezes pode até ir que, se aquela pessoa é uma pessoa que tem merecimento, que ela está buscando ajuda, vai lá e paga, o benfeitor dela lá, vai ajudar até aquele médico que cobrou ali, aquele coisa ali, para resolver o caso dela. Mas isso é raro, porque vai depender da pessoa que está indo. Mas em geral, em regra geral, né, anime, podemos dizer assim. Então, cria-se muita confusão, porque se eu estou secundado dos espíritos que estão me ajudando ali, não é justo. Né? Onde é que está a moral disso, de eu cobrar, né? De eu fazer isso uma profissão, né? Eu até acho que se os médicos, por exemplo, que já tinha na época de Kardec, os magnetizadores, a maioria eram médicos, né? Então, eles estudavam medicina, tudo, e utilizavam do magnetismo com recurso a mais para ajudar as pessoas. E aí cobravam. Tudo bem, que é uma questão anímica que estão falando ali, mas todos eles que a gente percebe, eles tinham essas questões também morais, né? Não deixava a coisa se passar por puras essas explorações que ele está falando aí. Tem que ter muito cuidado de análise também nesse sentido. Né? Vamos lá. Desse modo, ó, o Kardec comentou, desse modo, uma vez nesse caminho, o atrativo do ganho desenvolve o gênio de astúcia. Olha aí. Como é preciso ganhar dinheiro, não se quer falar na reputação de habilidade, cometendo trapalhadas. É isso que eu estou dizendo. Aliás, quem garante que o cliente que hoje vem voltará amanhã? É preciso, pois, satisfazê-lo a qualquer preço. Se o espírito não colabora, o médium vem em seu auxílio, porque de outro modo é muito mais fácil para as coisas materiais do que para as comunicações inteligentes, de elevado alcance moral e filosófico. Olha que interessante essa frase, né? Se o espírito, se o espírito não colabora, ou seja, evocou o espírito, não veio, não deu ali o diagnóstico, sei lá o que ele tinha prometido para a pessoa, o médium vem a seu auxílio. Então o médico pega e inventa, né? Sim, ele está cobrando, né? Ele tem que dar uma. Já imaginou você pagar ali a consulta ali, né? Que ali $3 estava baratinho. Hoje seria o quê? Vamos imaginar aí, uns R$ 200 aí da consulta. Aí vem dizer, ó, o espírito não veio, não pude te falar, mas então devolve o meu dinheiro. Você acha que a pessoa vai devolver o dinheiro? Ele vai inventar ali uma história qualquer ali e pronto, né? É bem complicadinho isso mesmo. Eu me perdi até aqui. Para os primeiros, a prestidigitação tem recursos que faltam absolutamente aos outros. Que quando ele fala de prestidigitação é a capacidade de você, Tentar. mãos rápidas, vamos dizer assim, né? Que consegue fazer barulho né? na mesa e tal, sem ninguém notar. A gente até estudou em um dos fascículos aí do nosso estudo a questão do músculo, que ele conseguia, mesmo sem mover o dedo na mesa, o músculo dele bater na mesa e fazer um barulho de batida, que era o que comumente se utilizava antigamente. Então, para quem faz efeitos físicos, se ele tem aí o estudo de prestidigitação, se ele tem essa competência aí de fazer isso, ele consegue burlar tranquilamente, né, as batidas de um espírito para a batida dele mesmo. Continuando. Eis porque dizemos que é preciso considerar, antes de tudo, a moralidade do médium. Que melhor garantia quanto a trapaça está em seu caráter, em sua honorabilidade, em seu desinteresse absoluto. Em qualquer parte onde se insinua a sombra do interesse, por menor que seja, tem-se o direito de suspeitar. É nisso que eu estou te falando para você. Às vezes não cobrava diretamente, você tem que pagar tanto aqui, mas cria toda uma estrutura lá que induz a pessoa. Você não paga para consulta, vai ter que comprar água, tem que ficar no hotel X, tem que fazer não sei o quê, tem que receita X, não sei o que, outro lá, e aí já está caindo nessa, né, no interesse, né, de ganhar. E Kardec continua. A fraude é sempre condenável, mas quando se liga às coisas de ordem moral, é um sacrilégio. Aquele que só conhecendo de nome o espiritismo, busca imitar-lhes os efeitos. Não é mais repreensível que o saltimbanco.
ao imitar a experiência do físico. Sem dúvida, mais valeria que tal não acontecesse. Mas, na verdade, ele não engana a ninguém, porque não faz mistérios de sua qualidade. Só esconde os meios. Já o mesmo não acontece com aquele que, falsificando, elude a boa-fé de outrem, com o ignóbil objetivo de especular. É mais que fraude, é hipocrisia, porquanto se dá por aquilo que não é. E ainda mais culpado, se realmente possuindo algumas faculdades, deles se servem para melhor abusar da confiança que lhe concedem. Mas Deus sabe o que lhe mas Deus sabe o que lhe está reservado, talvez ainda nessa vida. Olha aí. Se os falsos médios não fizessem mal senão a si próprios, só haveria um meio mal. O que é mais deplorável são as armas que fornece aos incrédulos e ao descrédito, que lança sobre a questão no espiritismo dos indecisos, desde que reconhecida a fraude. Não contestamos as faculdades, até mesmo poderosas, de certos médios mercenários, mas dizemos que o atrativo do ganho é uma tentação de fraude, que deve inspirar uma desconfiança, tanto mais legítima quanto não se pode ver nessa exploração um excesso de zelo apenas pelo bem da causa. Ainda que não houvesse fraude, nem por isso a censura deixaria de atingir aqueles que especulam com uma coisa tão grande como as almas dos mortos. Aí, ó. Claro, né? Vou colocar você e a Sônia, acho que a Sônia está ali ainda, em saia justa, eu vou fazer um questionamento. A gente sabe que existe ainda muitos desses médiums que cobram e fazem as consultas, e são excelentes consultas, porque ajuda a pessoa e tudo mais. Tem conhecimento até de médiums de cura, que faz as curas espirituais, cobrando da pessoa, e a pessoa melhora, realmente melhora. O que você acha? É indicado ir nisso para aliviar a sua dor, ou não é indicado? Quem que está mais aí se comprometendo na questão da evolução espiritual? O médium ou a pessoa que também recorre a ele? Qual que é a tua opinião, Pedro? Eu até falei agora há pouco, assim. Às vezes as pessoas, por exemplo, quem é mais condenável é quem faz isso. Mas vamos dizer assim, tem uma pessoa que está com um problema de saúde e ela é uma pessoa digna, tá, honrada, né? E aí ela vai, tem recurso, vai e busca uma pessoa dessa. Essa pessoa tem condições de mediunidade, que você disse ali, que nem o Kardec não colocou ali. Aí aquilo que eu falei, às vezes, aquela pessoa lá, todo o interesse que tem lá, ela vai lá e cobra, e a pessoa acerta o diagnóstico e cura a pessoa. Mas por quê? Por causa do outro. E Deus também não tem só um caminho, não é só porque que vai na casa espírita. Se a pessoa está no momento certo de ela receber aquela ajuda e ela já está no ponto, ela vai receber. E assim nas próprias igrejas. Condenado assim, quem vai sofrer as consequências de usar isso é aquele que está fazendo. Nós temos um exemplo assim, de algumas igrejas aí, de algumas coisas que as pessoas vão lá nas igrejas e os pastores, as pessoas lá cobram lá tal, e exploram as pessoas. Mano, tudo bem, mas só que para muitas pessoas ajuda. Ela ajuda muitas pessoas. Então, quer dizer assim, na visão holística, né? Deus ela atende em todas as áreas, não só dentro do espírito. Então, realmente, essa pessoa, às vezes, vai na igreja dessas aí que cobra lá e tal, e impõe limite, a pessoa para de beber, para de usar droga, eles conseguem resultado. E o patrão explora, pega. Aí você vai falar assim, puxa, mas eu vou indicar a pessoa aí e falar, para aquela pessoa foi bom aquilo lá. Eu falei, agora, quem vai sofrer, quem vai ter que responder perante a justiça divina é quem estava utilizando isso, explorando essas pessoas. O resultado vai vir. Entende? Então nós temos que analisar bem assim também. Porque aí podem perguntar, mas por que essa pessoa não se curou sem ir no médium, por exemplo, né, ou na igreja, seja lá onde for?
Na verdade, aquilo funcionou como um catalisador, né, potencializador da sua fé, né, então ela acreditou tanto naquela situação, né, ela sozinha não acha que vai conseguir se curar, mas ela coloca a fé naquela situação ali, seja um médium, seja um benzimento, enfim, o que ela né, foi buscar, e aí ela, pela fé, ela consegue, né. Até tem algumas pessoas que às vezes vêm nas casas espíritas, depois acabam voltando, inclusive, elas vão em outras coisas assim, então ela acha que como nós não cobramos nada, no outro lado é mais forte, né? Falou, são mais forte, porque para ela, as coisas tem pessoas que é assim, que para ela tem um valor, tem que pagar, que ela pagou lá, então ela pagou para ela, acho que se ela pagou, ela tem mais direito, que a senhora falou. Cria-se um catalisador, fala, puxa, eu paguei, eu fui lá na igreja, lá na igreja católica mesmo, vão lá em Aparecida do Norte, deixa lá o dinheiro, deixa recurso grande lá, e recebe aqueles ditos milagres, né? Mas o que foi? O catalisador, que para ela aquilo, falou, nossa, eu fiz aquilo ali, eu vou doar tanto e doa e tal. Então é bem interessante essas questões, porque não está assim exclusiva porque a pessoa, né? Aí vai lá no magnetismo da casa espírita, ou vai na sessão, não, lá é tudo meio tranquilo, não cobra nada, muito simplesinho, né? E não dá valor. Aí no outro faz uns efeitos lá, então para ela aquilo catalisa, né? A vontade dela, tal, a fé. E para ela funciona. Sempre lembrando que se não for a hora de sarar, de melhorar, não vai, né? Lógico que existe toda a força necessária da pessoa. A gente sabe que algumas influências é necessário a ajuda de um terceiro para a pessoa sair de uma fascinação, né? Mas Deus sabe o que faz e se às vezes é necessário prolongar por mais algum tempo aquela situação, até eu compreender por que estou com ela, não vai ser casa espírita, igreja evangélica ou médium que cobra que vai conseguir evitar, né, Pereira? Você tem que tomar cuidado com essa questão assim, que não é a hora também, porque senão a gente fica sempre aquela desculpinha, né? Que não era a hora. A gente tem que fazer o máximo possível, mas às vezes aí que está a diferença, talvez, de você ir numa casa espírita, né, ou no magnetismo. Porque nós sempre temos com esse objetivo, é interessante que o público que nos assista entenda isso, que nós temos o objetivo não só de atuar na questão física da doença ali. Nós do magnetismo, nós praticamos magnetismo dentro da casa espírita, nós também temos, e é um conjunto que ela vai passar pelo diálogo fraterno, que ela vai ser orientada, vai colocar, nós temos também o objetivo de alcançá-la moralmente, que a mudança moral, a mudança de comportamento, de sentimento, estimulando que ela tenha mais vontade, que ela reconheça, que vai proporcionar, às vezes, o início dessa cura, né? Que, às vezes não vai ser imediato, mas ela vai fazer uma mudança de pensamento, de maneira de pensar, e vai mudar. Então aí está uma diferença também, que que tem que se levar em consideração, né? Às vezes não é imediata, mas o processo inicia ali, nós sabemos disso. Eu tenho exemplos muito claros de pessoas que frequentavam, começa a estar com magnetismo, fica por um longo período, e ela vai mudando um pouquinho, até que melhora. Mas não é assim uma coisa assim espetacular, que às vezes acontece. Você chegar num dia e fazer, a pessoa melhora. O tema que é o que deve ser dentro de uma casa espírita, né? É a cura moral, né? A mudança moral. Se você deixar isso de lado, pode conseguir resultado, pode, mas você já fez o meio termo só, né? Que você falou. Enquanto que ela não mudar o comportamento, não entender a lição. E aí é que eu acho que nós temos que sempre frisar e deixar bem claro isso para aqueles que praticam e aqueles que vão buscar um trabalho dentro da casa espírita, que é essa diferença, né? Que é holístico, né? Ele procura atender todos os aspectos, físico, moral, né? Senão perde todo o sentido, né? Muito bem, então vamos passar para o próximo tema. Kardec vai trazer agora questões e variedades. Eu fico imaginando o Kardec sistemático do jeito que ele era, ter que criar um tema chamado variedades para ele, devia dar um remorso, né? Porque ele gostava de catalogar bem os temas, né? Mas esse é chamado variedades, então ele é tudo um pouco. E nesse primeiro tema ele vem trazer as visões do Senhor Ó. Continua, Pereira? Posso continuar assim. As visões do Senhor Ó.
Kardec coloca aqui de onde que tirou. Extraímos o seguinte relato espiritual do Magazine, publicado em Londres, em seu número de abril de 1861. Aí, interessante de novo, até hoje eu estava assistindo um videozinho que um amigo nosso colocou lá no grupo lá do estudo da nossa mediunidade, né, sobre de Kardec, colocando assim, lá coloca dos Estados Unidos e vai colocando as visões de como foi surgindo o espiritismo, e aqui a gente percebe bem claro isso aí, você vê, ele pegou lá dos Estados Unidos, agora já pegou de Londres, né, ele fala de França, quer dizer, ele pegava de todas as regiões, e ele começa assim o texto que ele pegou, ó. O senhor O, gentil homem de Gloucestershire, jamais tivera visões até o momento que veio residir em P, a 3 de outubro de 1859. Cerca de 15 dias após a sua chegada, começou a ver a noite. De início eram raios de luz que vinham iluminar o seu quarto, passando pela vidraça. Prestou-lhe pouca atenção, atribuindo-os à lanterna de um guarda ou um relâmpago demorado. Todavia, uma noite em que fixava os olhos na parede do quarto, viu formar-se uma rosa e depois estrelas de várias formas. Outra noite, viu na misteriosa luz 2 magníficos anjos com trombeta. Nessa noite, o Seró se havia recolhido mais cedo que de costume, por causa da leve indisposição que sentia. A presença dos 2 anjos, que durou 1 ou 2 segundos, fez-lhe experimentar doce sensação, que se prolongou depois de sua partida. Na semana seguinte, a mesma luz lhe apareceu com a figura de uma criança a abraçar um pequeno gato. Várias outras figuras igualmente apareceram, mas muito obscuras para serem distinguidas. Em março, viu o perfil de uma dama rodeada de um círculo luminoso. Reconheceu sua mãe e exclamou muito alegre: minha mãe, minha mãe. Mas logo a visão se desvaneceu. Na mesma noite, viu uma bela senhora vestida com distinção, chapéu à cabeça. 1 ou 2 noites depois, viu um belo cachorrinho e um meninote. A seguir, apareceu-lhe uma luz semelhante à de uma janela, cujo contorno não estava nitidamente delimitado, o que se repetiu 4 vezes, e nas 3 primeiras durante cerca de meio minuto. O senhor recolheu-se, procurou adivinhar o sentido dessa visão, imaginando significasse que ele não teria mais que 3 anos ou 3 meses de vida. A luz voltou ainda uma vez. O senhor O levantou-se e a luz desapareceu ao cabo de 1 minuto. A 3 de abril, ele viu uma luz produzindo o efeito de uma fenda luminosa, e no interior do quarto, uma parte do rosto de um homem. Só a fronte, os olhos e o nariz eram visíveis. Muito grandes e muito salientes, os olhos o fitavam fixamente. Logo desapareceu. Nas datas adiante, teve as seguintes visões. 4 de abril, rosto e busto de uma dama sorrindo para 2 crianças que se abraçavam. Pouco depois, era a parte superior da cabeça de um homem que o senhor O reconheceu pelo cabelo e pela fronte como um de seus amigos, falecidos recentemente, 27 de julho. Uma mão dirigida para baixo, a princípio apareceu na parede como uma luz fosforescente, tomando gradualmente a forma de mão. Então ele viu a cabeça de um homem idoso, pertencente a essa mão, um passarinho cinzento de penas claras. O rosto olhava com ar solene, mas desapareceu.
O Senhor foi tomado de certo medo e sentiu-se tremer, ao mesmo tempo que experimentava agradável sensação de calor. Viu também um rolo de papel, sobre o qual havia hieróglifos. 12 de dezembro, um pássaro em seu ninho, dando de comer aos filhotes. 13 de dezembro, 2 cabeças de leopardo. 15 de dezembro, forte pancada foi ouvida pela senhorita S. em seu quarto, e que despertou o Sr. O, profundamente adormecido. 16 de dezembro, toque de sinos, ouvido também pela senhorita S. Um anjo e uma criança brilhante que se transformam em flores. Uma cabeça de cervo com grandes chifres. 18 de dezembro, alguns rostos e 2 pombos. 20 de dezembro, vários rostos de homens, mulheres e crianças. 1º de janeiro, uma grande embarcação, atrás da qual se ergue gradualmente a cabeça de uma criança que acaba por voar para a frente. 3 de janeiro, um querubim e uma criança. Uma noite ele viu um quadro representado soberba paisagem, como se fora uma abertura na obscuridade. Via prados, campos, árvores, etc. Um homem a passear e uma vaca. A mais bela claridade do sol iluminava a paisagem. O que há de particular nessas visões luminosas é que muitas vezes a luz clareia todo o quarto de maneira a deixar ver os móveis como em pleno dia. Quando ele desaparece, tudo retorna à obscuridade. O senhor O teve muitas outras visões, das quais não teve cuidado de tomar nota. Aí o Kardec faz um comentário sobre esse texto, né? Parece-nos que há o suficiente para nos permitir apreciá-las, e não pensamos em que nenhuma pessoa esclarecida sobre a causa e a natureza dos fenômenos espíritas possam considerá-las como verdadeiras aparições. Olha como Kardec começa aí, né? Se reportassem ao primeiro artigo desse número, no qual tentamos determinar o caráter da alucinação, compreenderão a analogia que ela tem com as figuras que muitas vezes se apresentam em estados de sonolência e que devem ter as mesmas causas. Disso estamos convencidos pelo simples fato da multidão de animais que ele viu. É isso que eu ia comentar também. Olha aí, olha aí. É. E aí cai naquele ponto que a gente falou, né? Que muitas pessoas dizem, ai, mas eu vi meu animalzinho que desencarnou, então ele veio de novo, ele está aqui e tal, né? A Kardec deixa isso bem claro. Isso aí é vamos dizer assim, uma forma pensamento, né? Para não chamar de alucinação, né? Uma forma pensamento. A pessoa quer tanto inconscientemente, não que ela esteja pensando na hora no animalzinho, mas inconscientemente ela sente tanta falta que ela vê, né? Ela passa a plasmar, digamos assim, né? Nessas coisas. Eu quando comecei a ler o texto, quando começou a falar de animal também, já pensei a mesma coisa, porque a gente já tinha estudado antes, né? Já tinha estudado. Aí eu já pensei, mas aí eu falei, bom, vamos esperar para ver no que vai dar, né? E olha que o Kardec coloca a seguir, ó. Sabe-se que não há espíritos de animais errantes no invisível e que, consequentemente, não pode haver aparições de animais, salvo o caso em que um espírito fizesse surgir uma aparência desse gênero com um fim determinado, o que não deixaria de ser sempre aparência e não o espírito real ou qual do animal.
Então, que seria daí uma forma de pensamento provocada pelo espírito, né? Então pode ser ou provocada pelo espírito ou provocada pelo próprio encarnado, né? Isso aí eu relembro aí que tempos atrás aí tinha um grupo mediúnico que tinha uma médium, e eu fui um que batia muito em cima, que ela via jacaré, via lagarto, via não sei o que, via crocodilo, e eu ficava só que aí você tinha que ser firme, mas aí o grupo aceitava isso, né? Que o grupo sabe que é uma falta de estudo, né? Acreditava aquilo. E às vezes eles falam sobre isso, falam, poxa, mas como? Aqui ele deixa bem claro que se houver necessidade, os espíritos estão fascinadores, querem colocar lá, eles criam essas imagens mesmo para fascinar as pessoas. E as pessoas caem nessas armadilhas. Veja o risco disso, né? Uhum. O Lelo foi buscar a questão 600 que o Kardec cita ali, ó. Pode ler, Sônia. Sobrevivendo ao corpo em que habitou, a alma do animal vem achar-se depois da morte num estado de erraticidade como a do homem? E os espíritos respondem: fica numa espécie de erraticidade, pois que não mais se acha unida ao corpo, mas não é um espírito errante. O espírito errante é um ser que pensa e obra por sua, né, age, né, por sua livre vontade. De idêntica faculdade, não dispõe a dos animais. A consciência de si mesmo é o que constitui o principal atributo do espírito. O do animal, depois da morte, é classificado pelos espíritos a quem incumbe essa tarefa e utilizado quase imediatamente. Não lhe é dado tempo de entrar em relação com outras criaturas. Então, aqui aí eu até levo, assim, às vezes eu já refleti bastante sobre a questão ali das próprias obras de André Luiz, que às vezes falam de cachorros, não sei o que, de guardiões andando junto de animal. Aquilo ali, para mim, está errado, porque se você aparecer no Kardec, o Kardec não fala. E ele cita esses exemplos de animais andando junto com os guardiões, né, e tal. Pode ser uma imagem criada, mas para quê, né? Porque ele fala que não tem relação com os outras criaturas. Eu acho que num caso assim, poderia até ter dito que apareceu, mas teria que depois vir o instrutor e explicar por que tinha aquilo ali. Porque se não há essa explicação, todo mundo que lê o livro acredita. Então, a gente tem realmente uma dificuldade, quando a gente fala assim, até o pessoal fica aparecendo assim, ficam até contrapondo, dizendo, puxa, mas então você não gosta dos animais, ou você não valoriza os animais. Não é isso, gente. Né? O animal tem um princípio espiritual, ele ainda não tem um espírito. Mas ele é tão... As pessoas se apegam aos animais, eu também tenho pet, também gosto, né? Mas não é por isso que você vai dizer que já é uma alma como um humano ou quase humano, ainda tem uma distância grande, né? O Kardec diz, ainda dos animais em relação ao ser humano. Que a minha crítica sempre foi assim, sobre as obras do André Luiz, no livro, não pelo conteúdo, que tem muitas coisas interessantes ali de estudar, mas de ele fazer essa relação que a senhora falou, de trazer para dentro da doutrina espírita os comentários que nem o Hermínio faz, né? Que o Hermínio coloca lá, mas ele coloca lá no livro do Espírita, não sei o que, no livro e tal. E ali ele não fala isso, ele coloca no benfeitor tudo, ele não diz isso, não traz isso. Deveria fazer, por que aconteceu aquilo, né? Explicar de onde é que... Pois é, e eles trazem, inclusive, o próprio Chico, né, que o Chico estudava e tal, coisa, e tinha um relacionamento muito íntimo com os espíritos, então o que o Chico falava era lei, e o Chico tem a história do cachorrinho que desencarnou, que ele gostava tanto, e ele diz que o cachorrinho apareceu, etc e tal, né. Depois tem um caso de que o cachorrinho que reencarnou, né, que ele pegou em seguida daquele, parece que tinha o mesmo jeito. Bom, aí não sei, né, aí não dá para dizer, mas que se era a reencarnação daquele mesmo animal, porque tal, não sei. Talvez até a espiritualidade tenha colocado de novo ali para o Chico, que ele gostava tanto, né, do bichinho, e botou o mesmo princípio espiritual ali, não sei. Mas que estivesse no plano espiritual, eu acho que aí tem que dizer que ele viu, sim, ele viu, ele não estava mentindo, mas era uma forma de pensamento dele, né.
Aqui tem o Kardec cita duas obras, né, que é a questão 600, Livro dos Espíritos, e o item 283 do Livro dos Médiuns. E aqui ele vem bem na mesma atuada, né? Ele diz o seguinte, ó, pode evocar o espírito de um animal? E aqui é interessante, ele traz o seguinte, depois da morte do animal, o princípio inteligente que nele havia se acha em estado latente e logo é utilizado por certos espíritos imbuídos disso para animar novos seres. Então pode, né, que nem a Sônia falou, ele pode que o espírito do cachorrinho do Chico voltou em outro cachorrinho, né? Mas ele não tem a individualidade. Aí, lógico, o amor, alguma questão assim, que o Chico tinha pelo animalzinho, poderia até o animalzinho se adaptar a ele. Porque para quem tem pet, a gente vê que o animalzinho ele vai se adaptando a gente. Nossos costumes e tal, de repente, a gente olha e vou ser sincero, eu que já tive animalzinho morto, às vezes a gente olha um outro gatinho e diz, nossa, é ela, é a reencarnação dela, porque todo o trejeito dela, e na verdade não é que ela se adaptou, né, às vezes, aos costumes da gente. Continuando aqui o item 283. Mas ali o fim do texto ali, para você ver só. Espíritos não há errantes, espíritos de animais, porém, unicamente espíritos humanos, né? Exatamente, por isso que não existe lá no plano espiritual, porque essa nossa evolução, ela está aqui na Terra e ela continua no plano espiritual, né? Não pode ter animal ali, errante ali, continuando a sua evolução, porque ele não tem a individualidade do animal, né? Não existe uma individualidade que ele está dizendo, estou evoluindo como um ser único. Aí só continuando, que é curtinho aqui, o texto é interessante para a gente trazer para conhecimento. Como é, então, que, tendo evocado animais, algumas pessoas han obtido resposta? Evoca um rochedo e ele te responderá. Há sempre uma multidão de espíritos prontos a tomar a palavra. Olha, tomar cuidado, né? Porque sempre alguém vai vir, né, te dar uma resposta e aí você pode incorrer no erro e achar que é verdade. Então, sob qualquer pretexto. Aí vem a nota. Pela mesma razão, deixa eu aumentar aqui, pela mesma razão que se evocar um mito ou uma personagem alegórica, ela responderá, isto é, responderão por ela, e o espírito que, como sendo ela, se apresentar, lhe tomará o caráter e as maneiras. Alguém teve um dia a ideia de evocar Tartufo, e Tartufo veio logo, mas ainda falou de órgão, de Elmira, de Dâmine, e de Valéria, de quem deu notícia. Imagina, ele veio ali com os trejeitos ali da pessoa e ainda falou das obras, acho que deve ser obras aí do escritor. Não, eu acho que são outros personagens, né? Tartufo é um personagem criado por um escritor, né? E aí foram perguntando e ele deu notícia dos outros que faziam parte da trama ali, que era tudo ficção, né? Conhecia a história? Começou... Conhecia, né? Quanto a si próprio, imitou o hipócrita com tanta arte que se dirá o próprio Tartufo. Se este houver existido, é verdade, e dá bem certinho que a Sônia explicou. Disse mais tarde ser o espírito de um ator que desempenhara esse papel, ou seja, interpretou Tartufo. Conhecia todos os personagens. Os espíritos levianos se aproveitam sempre da inexperiência dos interrogantes, guardam-se, porém, de dirigir-se aos que eles sabem bastante esclarecidos, ou seja, naqueles que conhecem a história. Se Tartufo viesse conversar comigo, eu tinha comido com farinha. Se ele viesse conversar com a Sônia já tinha desmascarado ele, porque a Sônia sabia quem que era Tartufo e eu não sabia. Então, eles guardam ali as pessoas mais esclarecidas, né? Não vão lá, porque sabem que não vai dar certo. Bastante esclarecidos para lhe descobrir as imposturas e que não lhes daria crédito aos contos. O mesmo sucede entre os homens. Um senhor tinha em seu jardim um ninho, essa história que é famosa, né, Pedro? Um senhor tinha em seu jardim um ninho de pintacilgos, pelos quais se interessava muito. Certo dia desapareceu o ninho. Tendo-se certificado que ninguém de sua casa era culpado do delito, como fosse ele médium, teve a ideia de evocar a mãe das vizinhas. Ela veio. Ele disse em muito bom francês: ninguém acuses e tranquiliza-te quanto à sorte de meus filhinhos. Foi o gato que, saltando, derrubou o ninho e encontrá-los debaixo dos arbustos, assim como o passarinho que não foram comidos. Feita a verificação, reconheceu ele exato o que lhe fora dito. Dever-se-á concluir ter sido o pássaro que respondeu? Certamente que não, mas apenas um espírito que conhecia a história. Isso prova
quanto se deve desconfiar das aparências, quanto é preciosa a resposta acima. Evoca um rochedo e ele te responderá. Então, veja o ensinamento que veio trazendo esses 2 itens aqui do livro Pois dos é, nesse Espíritos. caso, o espírito quis até ajudar, né, porque ele mostrou realmente onde é que estavam os filhotes, né. Mas isso não Apesar de ele ter evocado a mãe dos passarinhos. Pois é, mas eu digo, né, podia dizer: "Puxa, mas se ele foi lá e encontrou mesmo, então deve ter sido a mãe mesmo", né, mas não, o espírito era um espírito, que não era um espírito mau, mas, resolveu ajudar e aproveitou da conversa. É como entre nós aqui, né, você aproveita que a pessoa tá, mas aí você quer ajudar, ficou com pena e ainda disse: "Ah, os passarinhos estão lá, pode ir lá ver". E ele foi e estava mesmo, então aí para ele, ele achou que era uma confirmação de que realmente foi a mãe dos passarinhos, né. Isso prova uma coisa assim que nós temos batido muito, a falta dos espíritas, dentro do movimento espírita, de estudo do espiritismo. Se você estuda, como nós estamos estudando aqui, vendo, você já mata a charada na hora, e aí a gente Pois cai. é. Pessoas que Só trabalham em grupo é, mediúnico há só anos e que anos. assim, aí, então, muitas coisas as pessoas dizem: "Ah, mas aí as outras o restante da literatura, no caso, os livros do André Luiz, principalmente, vieram trazer, eh, ampliar o conhecimento, que o próprio Kardec disse que isso aconteceria e tal. Ampliar é uma coisa, agora o Kardec disse: "A gente tem que ver os pilares", né, o que é pilar, o que é já, eh aceito como verdade, não pode ficar, né, de repente você vai tornar o espiritismo uma outra coisa completamente diferente, porque vão vir espíritos falando outras coisas e você então vai deixar aqueles pilares de lado e vai criar outra doutrina então, né. É, Então isso eu acho que é perigoso mesmo, né, é, porque o André Luiz, por exemplo, ele tem essa questão de trazer coisas até de medicina, que agora que naquela época nem se sabia se era verdade ou não, mas aí com o tempo, atualmente, tem se visto que muitas coisas que o André Luiz trouxe eram verdadeiras. Quer dizer, ele tinha conhecimento científico daquela situação. Isso não significa que ele tenha, conhecimento de todas as áreas. Né, então ele trouxe naquela linha que era, por exemplo, mais a linha ligada à medicina e tal, realmente várias coisas que a ciência agora está comprovando. Então os estudiosos, né, dos livros do André Luiz trazem isso como uma credencial para dizer: "Veja como então temos que acreditar nele piamente". é, Mas o Kardec já falou, tem espíritos que, mostram às vezes uma boa coisa, boa parte de verdade, e lá no meio tem algumas coisas que não são verdade, porque o espírito não é tão é. elevado a ponto de saber, tudo, né, de ser sábio e então ele no meio ele enfia umas coisas que não são verdade. O erro tá das pessoas chegarem dentro das casas espíritas, começarem estudando essas obras, seja Joana de Anjos, seja, não estou criticando o conteúdo, em vez de começar pelo estudando as obras básicas do espiritismo, que daí você poderia estudar outra, que nem nós estamos falando aqui. Nós falamos que quando eu estava lendo aquilo, nós sabemos falar, aqui não está, só aquilo que Mas realmente o aproveita. pior, Pereira, é que todos começam pelas obras do Kardec, só que, Hum, aquilo é bem no início, a pessoa ainda não tem muita conhecimento, né, aí depois vai lendo outras coisas e não volta mais para o Kardec, nunca mais, né. Ele vai só se envolvendo com outros livros, porque, por exemplo, né, só as obras da André Luiz, quantos tem, né? romanceadas, né, bonita, É. né, de ler. E aí e essa parte, quem tem por isso que eu digo que as AMEs, né, por exemplo, eu tenho esse pé atrás com as AMEs, porque elas aceitam piamente tudo que vem do André Luiz, justamente por esse ponto, né, de que ele traz as questões científicas e que estão sendo comprovadas. Ah, então André Luiz é perfeito. E a gente sabe, né, o Kardec diz: "O espírito não é perfeito, ele traz o que ele sabe". Mas às vezes ali ele fala algumas coisas que ele não tinha conhecimento, talvez ele mesmo, até não seja por mal, mas ele mesmo lá desencarnado pode ter visto certas coisas e aquilo ali pode ser como a gente comentou aqui, uma forma de pensamento e tal, e ele, eh, diagnosticou como sendo realmente um animal, né. Então a gente tem que passar tudo pelo crivo da razão, né, não é porque, tem
vários pontos de verdade que você tem que aceitar o todo. Ah, não, então esse aqui não está certo, mas puxa, se o resto tudo é verdade, então é porque esse também é verdade, não é? Bom, vamos terminar, você está terminando? Isso, falta só meio slide. Então, Vamos terminar aqui. Um pedacinho dá para a gente terminar. Então, vamos lá. O fato das aparições é incontestável. Sim, né? É isso que nós já falamos já. Mas é preciso guardar deveras em toda parte de tomar tais jogo, como tais, o jogo de certas imaginações facilmente exaltáveis, ou da visão retrospectiva das imagens impressas no cérebro. A própria minúcia com a qual o Senhor revela certas particularidades insignificantes é um indício da natureza das preocupações de seu espírito. Em resumo, nada encontramos nas visões do Senhor que tenha caráter das aparições propriamente ditas, e acreditamos haver muita inconveniência em propagar semelhantes fatos sem os devidos comentários e sem as reservas que a prudência recomenda, porque sem o querer estaríamos fornecendo armas à crítica. É isso que nós estávamos comentando, né? Se você coloca, você tem que fazer esses comentários, né? Era isso? Muito bem. Passou rapidinho hoje, parece que foi mais rápido. Um assunto bem interessante, né? Bem bacana. Quando a Sônia vem, ela ajuda, daí diminui o nosso tempo também. Tá aí, meus amigos. Mais um estudo aí da Revista Espírita, dessa obra importantíssima da codificação, para que nós possamos, assim, cada vez mais ir assimilando os conhecimentos da doutrina espírita. Então, assim, agradecemos a Deus, podemos estar aqui hoje, estudando esta obra tão grandiosa, e também toda a filosofia espírita, tão rica, tão esclarecedora, que vem, assim, nos ampliar o nosso verdadeiro conhecimento, o nosso verdadeiro saber. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus, mestre querido, porque o Evangelho nos dá o caminho para conhecermos as leis divinas. E assim também nossos agradecimentos vão para todos os amigos espirituais, aqueles que nos acompanham nesses dias de estudo, buscando o aprendizado, e aqueles que, nesses momentos que estamos aqui, incumbidos de transmitir alguns conhecimentos, vem nos intuir, nos ajudar a aprender e a transmitir conhecimentos necessários. Obrigado a todos que nos acompanham. E nesses momentos de muitas perturbações no nosso país, e principalmente agora, que o nosso estado, amigo, vizinho, Rio Grande do Sul, passam por algumas calamidades físicas, algumas perturbações, que infelizmente estão chamadas ao mundo espiritual, muitos que aqui estão, e muitos daqueles que aqui ficam, passam por dificuldades. Por isso, pedimos a Jesus, aos benfeitores, a eles orando, pedindo força, coragem, discernimento, para enfrentar isso de forma serena, sem revoltas, e que essas experiências possam, em vez da revolta, fortalecer a fé, a união entre os amigos, os vizinhos, conhecidos, e sirvam, sim, de momentos de transições, para que tudo possa, com o tempo, se retomar um caminho de prosperidade e amor.
aos nossos irmãos, aqueles que ainda estão no mundo terreno e aqueles que partiram, nossas vibrações de amor, força e carinho. Fique confiante em Deus. Nada acontece por acaso. Que assim seja.